Redcar, depoimento de Luiz Alcubierre, entrevistado por Sueli Andrade e Claudemir Novaes. São Paulo, 21 de agosto de 2006. Realização Museu da Pessoa, entrevista Rede TM 024. Tinha fazer lá no 13º, né? Ok? Boa tarde, Luiz. Olá. Para a gente começar, queria que você dissesse seu nome completo, local e data de nascimento. Luiz Carlos Alcubierre Gonzalez, 23 de janeiro de 68, São Paulo, capital. Qual o nome dos seus pais? Luiz Alcubierre Lagonia e Maria Luísa Gonzalez Sainz. Eles são daqui do Brasil mesmo? Eles são espanhóis. E vieram para cá quando? Os meus pais têm uma história muito interessante. Eles se conheceram em Madrid. Meu pai é da cidade de Saragoça, minha mãe é da cidade de Madrid. Mas eles se conheceram numa cidade próxima a Madrid chamada Getafe, e final dos anos 40. E eles namoraram por muito tempo, até decidirem vir ao Brasil em 1960. Meu pai veio primeiro, porque ele tinha um tio no Brasil. Né? A situação na Espanha, na época, não era das mais tranquilas. E ele optou por tentar a vida num outro país. E ele veio ao Brasil, por conta desse tio que ele tinha aqui. Ele veio com um irmão e a minha mãe ficou na Espanha. Né? E eles se casaram por correspondência, vamos dizer assim. O pai dele, o meu avô, representou meu pai numa cerimônia 2 anos depois. E aí foi nesse momento que a minha mãe veio para cá, no ano de 62. Aí eles tiveram uma filha, a minha irmã, Paloma, em 1964. Hoje ela não mora aqui no Brasil, ela mora fora. E em 1968 eu nasci. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E qual a atividade profissional dos seus pais? O meu pai é engenheiro e a minha mãe trabalha em casa. Tá. E você passou sua infância em São Paulo? Passei toda a minha infância em São Paulo. Eu nasci no Itaim Bibi. Quando essas ruas aqui do bairro eram praticamente tranquilas para se andar, poucos prédios, muitos terrenos baldios. Aquela infância de interior, ainda consegui ter a oportunidade de ter uma infância de interior, né? De subir no muro, de brincar no campinho, de andar de bicicleta pelo bairro, enfim. Foi uma infância muito feliz. E depois eu só fui mudar do Itaim aos 14 anos, quando eu fui para o aeroporto. E que escola você frequentou? Eu estudei, a minha primeira escola de infância chamava Branca de Neve. Era uma escola maternal, ficava aqui na Avenida Europa. Depois eu fui estudar no Meninópolis, fica na Avenida Morumbi. É uma escola que não existe mais. Ela fechou há cerca de 2 anos. Foi uma tristeza enorme, tanto é que existe uma comunidade no Orkut dos antigos estudantes dessa escola. Depois de lá eu fui para o Mackenzie. Eu fiz o ginásio e o colégio no Mackenzie. E de lá já fui para a faculdade. E havia na família alguma expectativa por uma escolha específica de profissão? Sim. O meu pai, por ser engenheiro, ele gostaria que eu seguisse um pouco a carreira da engenharia. Né? Mas eu acabei optando por uma outra completamente diferente. E eu só fui perceber isso depois que eu fiz um curso. O colegial no Mackenzie, à época, era um colegial técnico. Se optava entre exatas, humanas e biológicas. E eu optei por exatas. E foi um grande erro e um grande acerto, né? Porque eu tive a certeza de que aquilo não era para mim. Eu acabei terminando o colegial em exatas, mas eu percebi que o meu negócio era humanas mesmo. E eu já escrevia desde muito tempo. Desde os 14, 15 anos eu gostava de escrever crônicas, escrevia poemas, escrevia contos, escrevi para o jornal da faculdade, do centro acadêmico, do Mackenzie. Então eu mesmo me equivocava escolhendo exatas para estudar. Até o ponto que eu lia muito jornal desde muito pequeno. Né? Todo o meu texto, acredito que o meu texto tem muita influência do Flávio Rangel. Ele tinha uma coluna na Ilustrada da Folha de São Paulo. Eu li aquilo desde muito pequeno, né? E aquilo foi influenciando o meu texto e, obviamente, eu não escrevo nenhum
uma enésima parte do que escrevia o Flávio, mas aquilo foi de uma inspiração muito grande para a maneira com a qual eu escrevo hoje, né? Então, graças a esse caminho que as próprias letras apresentaram para mim, é que eu fui moldando futuramente a minha profissão, né? Que é a da área de comunicação. E você fez o curso superior em? Eu fiz o meu curso superior na FIAN, em comunicação social. Entrei como jornalismo, né? E no terceiro ano optei por publicidade. Mas o que eu gosto, eu costumo dizer que a minha formação é comunicação social, mais do que jornalismo ou publicidade. E aí depois, percebendo a necessidade, eu fiz uma pós-graduação em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas e mais tarde um MBA em gestão empresarial. Você escreve ainda suas crônicas e poesias? Eu escrevo crônicas, as poesias eu já deixei de lado, mas as crônicas ainda fazem parte do meu lazer, vamos dizer assim. Eu não escrevo por obrigação. Quando eu tenho uma vontade, eu paro no computador e escrevo. É o grande objetivo que eu tenho de vida, ao parar de trabalhar, escrever. Né? Sejam livros ou continuar a escrever crônicas. Imagino que eu terei mais tempo de fazê-lo, embora tempo é uma questão de prioridade. Eu ainda escrevo, mas numa intensidade menor do que aquela que eu gostaria de escrever. Então, quando eu tiver um pouco mais de tempo, eu vou me dedicar muito a essa atividade. E Luiz, a partir do curso superior da faculdade, como é que desenvolveu a sua trajetória profissional? Foi uma série de coincidências. Eu, optando pela comunicação social, eu encontrei pessoas que tinham uma sinergia muito grande com aquilo que eu gostava, né, que era a própria comunicação. Aquela decisão que eu tive por falar, não, é isso aqui mesmo que é a minha cara, né? Eu acho que eu estou talhado para fazer isso aqui. E aí eu conheci uma jornalista que me deu uma grande oportunidade de fazer estágio numa emissora de rádio. E eu fui fazer o estágio na redação da 89 FM. A época era gerenciada pelo Sistema Jornal do Brasil. E eu fui trabalhando na redação e tendo a minha redação aprimorada na prática pela orientação de duas jornalistas, né? Com o tempo eu fui ganhando espaço, apesar de muito jovem, eu tinha perto de 19 anos, né? Foi logo depois de eu ter prestado serviço militar, fiquei 1 ano e meio prestando serviço militar. E foi muito feliz porque, além de ter tido a oportunidade de desenvolver minha redação, eu tive a oportunidade de ter um programa de rádio, né? Esse programa nasceu informalmente, entre uma conversa minha com o Edgar Piccoli, que está começando agora um projeto no Multishow. Ele ficou muitos anos na MTV. E fizemos o programa juntos, o Edgar e eu. Mas no meio desse tempo, eu acabei indo fazer um estágio na Dow Química. E foi muito curioso, porque a redação da emissora de rádio cometeu um equívoco, envolveu a Dow Química num acidente, e na verdade era uma concorrente da Dow nesse acidente. Eu fico tranquilo porque não tinha sido eu que emiti esse comunicado, mas eu tive a grande felicidade de receber a ligação da assessoria de imprensa da Dow. E a minha irmã, à época, trabalhava na Dupont, que era uma das concorrentes da Dow em alguns produtos. E eu aproveitei a ligação e imediatamente falei que ia emitir uma nota esclarecendo o equívoco nosso, e ao mesmo tempo fiz uma pergunta, se existia algum estágio para fazer na Dow. E coincidentemente tinha. E fui para lá, eu tentei uma vez, eu não consegui entrar dessa primeira vez, mas eu tinha um desejo muito grande de ir para a indústria química, na área de comunicação, por algumas razões. A primeira delas é porque uma das grandes escolas de comunicação empresarial nasceu na indústria química, com a Ródia. E a gente tinha uma imagem muito interessante do que era um departamento de comunicação dentro de uma indústria química.
que ela era uma indústria muito visada, né, em relação à segurança, em relação ao meio ambiente. E isso eram temas que estavam crescendo muito nos anos 80, nos anos 90. E eu insisti, eu achei que aquilo era uma oportunidade que eu não podia perder. Então, mensalmente eu ligava para a área de recursos humanos da empresa e uma pessoa chamada Jaime, de nome Jaime, na área de recrutamento e seleção da Dow, sabendo de uma nova vaga que surgiu, me chamou, eu participei do processo e nessa eu entrei. Entrei nessa posição, fiquei 4 anos na Dow, 1 ano e meio como estagiário, depois eu me tornei representante de comunicação. Eu diria que foi minha primeira grande escola na área de comunicação empresarial, porque eu atuei na parte de comunicação interna, na atividade de imprensa, de relações institucionais, de responsabilidade social, enfim, de praticamente todas as atividades que a comunicação empresarial hoje engloba. Depois desse período, eu saí da empresa em um downsizing, né? À época eu lembro muito que a gente brincava, fazia um trocadilho em inglês como downsizing. E de lá eu fui para TNT Express Worldwide, empresa de courier. Eu fiquei pouco tempo na TNT, não cheguei a ficar 1 ano, porque eu recebi proposta de um prestador de serviços que nós tínhamos na Dow para ser sócio dele. Um profissional muito experimentado, já tinha sido diretor na Bienal e em algumas outras empresas, e eu aceitei a proposta e eu fiquei 3 anos como sócio dele, numa agência chamada Letra e Imagem, que era um escritório de design, e eu levei um pouco da expertise de comunicação empresarial. Embora ainda muito novo, eu tinha perto de 26, 27 anos, eu achei que era um momento que eu poderia arriscar, né? Caso desse alguma coisa errada, eu teria condições de voltar para o mercado. Nesse meio tempo eu fiz a minha pós-graduação em administração de empresas e, enfim, da TNT para essa agência foi um pulo de 11 meses e na agência eu fiquei 3 anos e meio. Foi quando houve algumas dispersões, né, em termos de filosofia de trabalho entre mim e o meu sócio. E eu tive a grande oportunidade de vir para uma empresa do Citi, que estava sendo montada, que era a Redcar, né, que eu considero ser a minha segunda grande escola profissional. E eu acho que aqui foi um grande salto para mim, porque embora eu tenha tido algumas experiências, várias experiências em diversos lugares, o primeiro, vamos dizer assim, primeiro trampolim de maturidade profissional eu acho que eu alcancei dentro da Redcar, né? Durante o período que eu tive na Redcar e logo após eu sair da Redcar. Eu comecei como gerente de comunicação interna, a empresa vinha de um spin-off da Credcar, e tinha tudo para se fazer em termos de comunicação, né? Uma empresa que nasceu de uma área dentro da Credcar, muitos funcionários vieram para cá e sem ter, vamos dizer assim, aquele entendimento que isto também era um grande negócio, né? A Credcar foi um nome no mercado muito forte, né? E a Redcar era uma empresa pouco conhecida, então, do mercado e das pessoas que vieram para ela. E tornou-se uma premissa transformar essa empresa numa empresa que gerasse muito orgulho entre os funcionários, né? É muita satisfação de trabalhar aqui. À época o presidente era o Lival Salles, eu respondia para o Irélio Frigo, que é o atual vice-presidente de recursos humanos, e também, à época, ele tinha o mesmo cargo, e com ele eu tive uma oportunidade muito grande de levar um pouco do que eu aprendi ao longo daqueles últimos 10 anos para a Redcar. E eu acredito ter passado por um processo muito feliz aqui, porque foi o começo da empresa e o começo de grandes vitórias que a Redcar teve e até hoje vista como uma empresa muito vitoriosa, né? Então,
logo depois desse período na Redcar, eu estou resumindo, obviamente acredito que a gente vai voltar em alguns detalhes nesse meu período aqui, mas logo depois eu saí, fiz um meio ano sabático, eu saí da Redcar, eu fiz um período na Europa e nos Estados Unidos, eu fui estudar e quando eu voltei eu acabei desenvolvendo algumas consultorias no mercado, até voltar para o mercado corporativo na Atento Brasil, empresa do Grupo Telefônica, onde estou há 4 anos. Tá. Quando você entrou na Redcar? No dia 16 de março de 98. E nessa época, qual era o perfil da área de comunicação? Era para atender uma demanda interna ou o nome da Redcar no mercado? Na verdade, a grande preocupação daquele momento era a área de comunicação interna. A Redcar já tinha uma área de marketing, né? Mas ela tinha um foco muito mercado, voltado para os estabelecimentos comerciais e para o relacionamento com a Mastercard. A área de comunicação inexistia. E essa era uma preocupação da Redcar naquele momento. Era gerar o orgulho de se trabalhar lá, criar corpo dentro dessa organização, enfim, obter resultados que pudessem gerar motivação, integração dentro da equipe. É uma empresa que começou com entre 200 e 300 funcionários, chegou a ter 800 na minha época, e uma empresa que se estabilizou em número de funcionários e com resultados extraordinários em termos financeiros e outros, né? E o foco, obviamente, era naquele momento comunicação interna. Por criar esse sentimento de orgulho na empresa e por fazer com que as pessoas entendessem efetivamente o que era esse negócio de acquiring. Tá, e dos projetos que você esteve envolvido, qual teria sido mais marcante? Eu acredito que... No período Redcar. Acredito que todos os projetos, tanto na área de comunicação interna, como posteriormente na área de marketing, que eu vim assumir 2 anos depois, acredito que eu participei de projetos muito interessantes, muito importantes para mim como profissional, acredito que para o resultado da Redcar também. Acho que o primeiro grande projeto foi de construção de uma área de comunicação, né? O berço da comunicação na Redcar, eu tenho muito orgulho de ter contribuído para ele, né? Eu fico muito feliz de ter participado desse processo. Um segundo grande projeto foi ter colocado a Redcar em evidência em termos de ser uma das empresas, de ser uma das melhores empresas para se trabalhar. Esse projeto, esse primeiro grande projeto, a primeira edição na qual saímos, eu falo saímos porque eu acredito fazer parte ainda dessa história e eu não vou abdicar nunca disso, né? Eu tenho muito orgulho de ter participado disso, não abro mão de dizer nós, né? Então, nesse momento, mostrar para o mercado quem era a Redcar, embora era uma função para fora da área de marketing, a área de recursos humanos naquele momento foi fundamental também para gerar esse conhecimento do mercado. Não só entre os funcionários, mas também entre os parceiros comerciais da Redcar, né? Os estabelecimentos comerciais, os bancos, as administradoras de cartões de crédito, né? Enfim, toda a cadeia do acquiring passou a ter muito respeito pela Redcar. E eu acredito que eu tenha contribuído um pouco para isso. Acho que esse é um segundo grande projeto do qual participei. O terceiro grande projeto que acredito ter participado foi levar o mundo físico da Redcar para o mundo virtual, né? O portal de relacionamento da Redcar, que hoje é infinitamente melhor do que foi quando a gente o lançou, mas eu tenho ciência de que eu participei da pedra fundamental disso, né? Então esse foi também um grande projeto do qual eu participei. A identidade visual da Redcar também foi um outro grande projeto do qual tive a oportunidade de fazer parte da equipe que construiu isso. E por fim, um outro grande projeto acho que foi levar o nome da Redcar a ser conhecido da imprensa, da opinião pública mais de perto,
E isso fez, acredito que em um ano, a gente conseguiu uma divulgação em termos de imprensa muito boa e que gerou aí uma confiança muito grande nos negócios da empresa e uma fidelidade muito grande também dos seus funcionários e dos estabelecimentos comerciais. Então, só de pronto, assim, lembrei de 4 grandes projetos. Acredito que esses projetos foram importantes para a Reddicar, mas talvez tenham sido até mais importantes para mim, porque serviram em muito para eu me desenvolver como profissional e, enfim, ter essa relação que ultrapassa a relação profissional e já é até uma relação afetiva com a Reddicar e a equipe que está dentro dela. A revista Vitrine foi criada na sua gestão? Foi. Você pode contar um pouquinho o porquê? Tá. Qual a ideia? O público? Uhum. Uma das razões pelas quais a gente lançou a revista foi que a gente precisava muito criar aquele corpo de empresa, né? Quer dizer, as pessoas precisavam saber o que cada área estava fazendo e afinal, qual era a função dessa empresa, né? E aí veio a ideia de se fazer uma revista. E se fazer uma revista e não um jornal, e não uma web, enfim. Naquela época ainda o meio eletrônico ainda era muito incipiente, o offline ainda estava valendo bastante, né? Então a gente pensou numa revista e não num jornal, porque o público era um grupo pequeno de profissionais. Se você levar em conta hoje a empresa que eu trabalho, que tem quase 55 mil pessoas, ter 700, 600, 800 funcionários é um grupo pequeno e um grupo que você pode dirigir uma informação com uma qualidade melhor, né? Então a revista por si só é um veículo bastante nobre e a gente optou por isso, desenvolveu a linha editorial com esse objetivo, né? Com o objetivo de criar o respeito, o orgulho, valorizar o trabalho dessas pessoas. E aí surgiu a Vitrine. Vitrine fazendo uma analogia aos estabelecimentos comerciais, os grandes parceiros da Reddicar, e também uma brincadeira com aquilo que ela tem para mostrar, né? Então a vitrine dos seus funcionários, a vitrine dos seus projetos, a vitrine das suas ações, enfim. Foi por essa razão que a Vitrine foi lançada. E Luiz, nesse tempo de Reddicar, quais os valores você percebeu que permeiam as relações aqui dentro da empresa? Olha, eu também tive a grande felicidade de participar do processo de desenvolvimento da missão, dos valores, da política da Reddicar. Foi um momento muito rico, desenvolvido pela área de qualidade, com a participação de todas as áreas. E aí, nesse momento, a área a qual estava sob a minha gestão, ela teve um papel importante na disseminação desses valores, né? Eles vieram muito ao encontro do que eu tenho como valor, né? A minha base, a base profissional e de valores que a gente leva para o resto da nossa vida, ela vem da família, né? E a base de valores que eu tive foi muito sólida, graças a Deus. E ela também se encontrou com valores corporativos que eu encontrei na Dow Química no começo da minha carreira, né? Embora eu tenha tido vários empregos antes da Dow Química, trabalhando em rádio, dando aula ou atendendo num balcão de locadora, eu acredito que o meu primeiro grande trabalho, assim, meu primeiro grande emprego foi numa corporação do tamanho da Dow Química. E é ali que eu comecei a entender melhor a inteligência de uma organização. E ali eu tive meu primeiro contato com os famosos core values, né, os valores das empresas. E ali eu percebi o quanto que é importante você ter o seu valor pessoal ligado com o valor da empresa. E quando eu vim para a Reddicar, eu senti que, embora não tivesse no papel os valores da Reddicar prontos, que a empresa era uma empresa que ela tinha propósitos muito parecidos com os propósitos que eu tinha. E aí houve a oportunidade de se fazer toda a parte da ISO, né? O primeiro certificado de ISO, eu estive na Reddicar, a área de qualidade tocou isso com muita maestria,
E os valores, mais uma vez, vieram ao encontro daquilo que eu pensava como organização, né? Então, quer dizer, foi mais uma coincidência feliz, né? Eu colocar aquilo que eu pensava a serviço de uma empresa que pensava como organização muito parecido comigo, né? E vice-versa. E o que tinha de parecido, assim, se Ah, fosse nomear esses valores? Eu acho que a questão da moral, a questão da ética foi muito forte na empresa, o compliance que é muito forte, muito respeitado dentro do grupo. Eu acho que como se deve administrar a governança da empresa, né? Enfim, foram esses os fatores principais que me levaram a considerar a empresa uma empresa excelente para eu trabalhar, né? E como é que você percebe a Redcar hoje no mercado de cartões de crédito? Eu vejo a Redcar como uma empresa muito consolidada, né? Eu estou longe da Redcar em termos de vivência da organização, né? Mas olhando de longe, eu vejo que a empresa evoluiu muito. Ela é um grande player dentro do mercado de cartão de crédito. Hoje é uma empresa extremamente respeitada. Desde os anos 98, 99, ela continua presente entre as melhores empresas para se trabalhar. Ano tras ano, ela é considerada a melhor empresa de serviços diversos, né, do mercado brasileiro. A produtividade da empresa é extraordinária. A participação de cada funcionário dela em geração de valor para o negócio, para o acionista, é enorme, né? Então, hoje eu tenho a felicidade de não estar tão longe da Redcar na questão de prestação de serviços, porque a Atento Brasil, a empresa para a qual eu trabalho, presta o serviço de atendimento para a Redcar. Então, a gente tem essa visão que não é de dentro da Redcar, mas de muito próximo. É uma visão de uma empresa que se consolidou, que tem o respeito dos seus funcionários e, sobretudo, o respeito do mercado. E, enfim, é uma empresa que é para ter aquela inveja gostosa. Ele fala, poxa, esse lugar é muito legal para trabalhar. E, enfim, é a empresa que o mercado tem como uma grande referência, né? E eu acho que essa construção, ela foi importante no início, ela foi importante no meio, ela está sendo importante no presente e vai ser importante no futuro. Porque as empresas, todo mundo sabe, elas não podem viver sobre as glórias passadas. E eu acho que essa é uma preocupação importante da Redcar, ela não viver sobre essas glórias passadas, mas está constantemente se desenvolvendo e acreditando que ela pode ser sempre uma empresa melhor. Aproveitando que você falou um pouco do futuro, como é que você imagina a Redcar daqui a 10 anos? Eu não consigo imaginar como é que eu vou estar em 10 anos, mas eu acho que o mercado pode mudar muito, né? Eu acredito que o DNA da Redcar, ele pode se expandir para outros negócios, né? Eu não sei se ela vai ser uma acquiring para o resto da vida, como no modelo que é hoje, mas ela pode também adquirir outros negócios ao longo do tempo, né? O que ela tem é uma competência muito grande para ser uma prestadora de serviços diversos, né? E ela pode muito bem acrescentar o Business Process Outsourcing em vários negócios que ela se propõe a fazer, né? Obviamente eu não estou vivenciando a estratégia futura da empresa hoje, não estou na pele do acionista, mas eu acredito que ela mantém essa competência muito forte no mercado de cartões, mas que não necessariamente ela fique apenas em cartões de crédito e débito, né? Mas outros negócios que podem advir desse setor. Enfim, o mundo está aberto para ela, né? Eu acredito que nesses próximos 10 anos ela possa desenvolver uma infinidade de outros negócios que contribuam para esse sucesso que ela obteve até hoje. E como é que você vê essa iniciativa da empresa em comemorar seus 10 anos de existência, recolhendo depoimentos de funcionários, ex-funcionários, colaboradores? Olha, como uma pessoa que escolheu humanas para trabalhar, eu acredito que foi uma ideia sensacional. Parabéns à Redcar por essa iniciativa. Eu acho que
isso deve ser não só um início da documentação histórica da empresa no presente, mas também da contínua documentação histórica para o futuro. Acho que a Reddicar ela pensou muito bem em comemorar esses 10 anos dessa maneira, acho que ela foi muito feliz nessa escolha. E para nós que passamos por aqui, sermos escolhidos para dar esse tipo de depoimento, corrobora com essa imagem que a Reddicar gosta de deixar no mercado e que eu sei bem que ela funciona dessa maneira, que é de, poxa, essa empresa ela tem detalhes que fazem toda a diferença. Eu acho que esse é mais um detalhe que faz toda a diferença e deixa para a opinião pública, porque hoje eu não sou um funcionário da Reddicar, mas sou um formador de opinião, né, no mercado. E claro, não tem como não achar a Reddicar uma empresa muito bacana, muito legal, por iniciativas como essa, né? E o que você achou de ter participado dessa entrevista? Eu acho que eu me sinto muito à vontade de falar da Reddicar, eu gosto muito dessa empresa. Eu me sinto com orgulho de ter passado por aqui e me sinto muito orgulhoso de ter sido convidado, né? Porque muitas pessoas passam pelas empresas e passam, né? Eu sinto que com esse convite eu passei, mas eu deixei alguma coisa, né? E eu fico muito feliz por esse reconhecimento. Isso é um reconhecimento. Mais do que tudo, para mim, muito feliz de estar aqui prestando esse depoimento para vocês. Para a gente encerrar, Luiz, qual é o seu maior sonho? Paz. Só paz. Ok. Muito obrigada.